Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração e nós estamos estudando o livro Uma Vida com Propósito. Nós estamos aqui hoje no dia 4 do nosso propósito. Passaremos 40 dias, cada dia, estudando a palavra de Deus e orando. E hoje, no dia 4, falaremos sobre criados para ser eterno. Eclesiastes 3:11. Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Deus certamente não teria criado o ser como o homem para existir somente por um dia. Não. O homem foi feito para a imortalidade. Abraham Lincoln. Esta vida não é tudo o que há. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado da morte na eternidade do que aqui. A vida é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos sobre a terra, mas para sempre na eternidade. Seu tempo na terra é, como disse Thomas Brown, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz que Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Você tem um impulso inato de ansiar pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus projetou a sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte sempre foi anormal e injusta. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia, o nosso coração parará de bater. Então será o fim de seu corpo e de seu tempo aqui na terra, mas não será o fim. Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária de seu espírito. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro corpo como uma casa. Eu vou ler de novo, que o computador aqui travou. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso corpo futuro como uma casa. A Bíblia diz, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Bom, se a vida na terra oferece muitas opções, a eternidade oferece apenas duas. Anota aí, céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus na terra determinará seu relacionamento com Deus na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, você será convidado a passar o resto da eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis disse: existem dois tipos de pessoas, as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. Tragicamente, muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele aqui na terra. Quando você compreender completamente que há mais na vida que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente.
Você começará a viver à luz da eternidade e isso lhe dará uma nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes se mostrarão banais, insignificantes e indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, menor todo o resto parecerá. Quando você vive à luz da eternidade, seus valores mudam. Você utiliza mais sabiamente seu dinheiro e o seu tempo. Você passa a dar maior valor à sua personalidade e a seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. Suas prioridades são reorganizadas. Manter-se em dia com as tendências, modas e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Se o seu tempo sobre a terra fosse todo voltado para sua vida, eu sugeriria que começasse a vivê-la imediatamente. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Você poderia dedicar-se a si próprio de modo totalmente egocêntrico, porque suas ações não teriam consequências a longo prazo. Mas, e se isso faz toda a diferença, a morte não é o fim para você. A morte não é o fim, mas a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo o que você faz aqui na Terra. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. O aspecto mais prejudicial na vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve manter sempre em sua mente a visão da eternidade e em seu coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é todo o resto que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Com toda franqueza, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Seria como tentar descrever a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Entretanto, Deus nos dá os vislumbres da eternidade em sua palavra. Nós sabemos que nesse exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com os crentes amados, libertos de toda dor, sofrimento, recompensados por sua fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciamos realizar. Nós não ficaremos recostados às nuvens como algumas auréolas ou tocando harpas. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes tenho preparado desde a criação do mundo. C.S. Lewis captou o conceito da eternidade na última página, As Crônicas de Nárnia. Sua série de histórias infantis publicadas em um só volume, para nós este é o fim de todas as histórias, mas para ele foi apenas o início da história real. Toda a vida que tiveram neste mundo foram apenas a capa e a primeira página. Agora eles ao menos estavam começando o primeiro capítulo da grande história que ninguém no mundo jamais leu e a qual prossegue eternamente, cada capítulo melhor do que o anterior.
Deus tem um propósito para a sua vida aqui na Terra, mas Ele não termina aqui. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais do que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece a oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz, mas o que o Senhor planeja dura para sempre. Suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nós nos enterros, né? Exatamente. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente sentimentais e superficiais, baseados na ignorância. Você pode sentir que é um pouco mórbido pensar a respeito da morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, sem a considerar inevitável. Somente um tolo passaria pela vida desprezando para que todos que sabemos que acabará de fato acontecendo a morte. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe e não tinha um fim em si, mas era uma preparação para a vida, também a vida é uma preparação para a vida que vem a seguir. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo aqui na Terra, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o seu nascimento na vida eterna. A Bíblia diz, porque neste mundo não é a nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, nosso tempo na Terra não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Os atos dessa vida definem o destino da próxima. Deveríamos compreender que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de suas vidas. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último de sua vida. Martin Herring disse, é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. E hoje é o 4º dia pensando sobre meu propósito. O tema para a reflexão, há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. O versículo para memorizar, 1 João 2,17. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele deseja. Mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. Uma pergunta para meditar. Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, compreendemos, Senhor, que a nossa vida verdadeira não está aqui e que tudo que nós vivemos, Senhor, existe no nosso coração uma plantação, um desejo pela eternidade. Ó Deus, a morte é inimiga do homem, parece tão injusta, mas o tempo vai passar e nós precisamos aprender a encarar a realidade da vida que o Senhor nos deu, como nós temos vivido, o que queremos fazer enquanto tivermos nessa barraca desse corpo aqui na terra, nessa residência temporária. Senhor, passaremos a eternidade contigo e precisamos entender que muitas coisas que vivemos e renunciamos valerão a pena, Senhor, porque isso reflete na vida que nós teremos no céu. Ó Pai, que no nome de Jesus o Senhor possa nos ensinar a amar o teu Filho acima de todas as coisas. Ensina-nos, Senhor, a te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma,
com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Ensina-nos a Te amar, a confiar mais em Ti. Nos ensina, Senhor, a se aproximar mais do Senhor, a sermos Teus amigos. Nos ensina a orar, que seja feita a Tua vontade. E não, Senhor, que queiramos que o Senhor faça a nossa vontade. Ensina-nos, Senhor, a viver na luz da eternidade. Por causa de Cristo, Teu Filho, nós pedimos a Ti, tem misericórdia de cada um de nós. Há muitas pessoas, Senhor, que o Senhor tem dado vislumbres da eternidade, experiências com sonhos, visões, revelações do futuro, até mesmo arrebatamento. Ensina-nos a guardar em nosso coração essa herança do Teu reino. Ó Pai, em Teu nome, pedimos a Tua proteção, as Tuas mãos de poder, porque há muito mais para vivermos do que só o aqui e agora. Ó Deus, que possamos viver e fazer a Tua vontade para todos sempre. Foi para isso que o Senhor nos gerou. E o que nós devemos parar de fazer, qualquer que seja a coisa, que estejamos preparados para parar de fazer. E o que deveríamos começar a fazer, que nós comecemos então, e o Teu nome seja glorificado. É o que nós a Ti oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.